Olá, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma semana no nosso canal. Glorifico a Deus por mais esse dia, por mais essa semana abençoada que Ele tem nos dado. Hoje o tema que nós trazemos no nosso canal é Sofrimento tem cura. Texto base, Salmos 73, a partir do versículo 13. Glórias a Deus. Vamos estar lendo. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Glórias a Deus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais essa semana abençoada, Pai, que o Senhor tem nos dado. Glorifico o Teu santo nome, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, pedimos, Pai, que essa palavra venha falar conosco, Pai. Venha, Pai, a quebrantar no fundo do nosso coração, Pai, para que venhamos, Pai, estar mais atentos ao que o Senhor tem nos falado, Pai, para que sejamos mais tementes a Ti, Senhor. Que o Senhor venha falar no coração do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo essa palavra nessa noite, Pai. Assim eu oro, louvo e Te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, o homem tem trazido consigo, desde o princípio da criação, a marca do sofrimento. Os problemas tiram a nossa paz. Porém, parece que nos últimos anos as crises têm assolado a humanidade, são maiores e mais frequentes a cada dia. Está aí para nós vermos. Sequestros, assaltos, assassinatos, desajustes conjugais, desobediência dos filhos aos pais, drogas, depravação moral, pestes, enfermidades, terremotos, furacões, secas, enchentes, descontrole monetário, confusão política, incompreensões e muitas outras coisas. Irmãos, são algumas das aflições pelas quais os homens têm passado. Aí eu pergunto para mim e para você, como o cristão irá encarar esses problemas do dia a dia, irmãos? É verdade que todos os grandes pensadores se preocupam com o problema do mal e do sofrimento humano. Mas o que precisamos mesmo é conhecer e entender o ponto de vista das Escrituras Sagradas sobre esse assunto, irmãos. As Escrituras falam do sofrimento como sendo um intruso neste mundo, pois Deus criou tudo perfeito e livre de dor. Está ali em Gênesis 3:1. Vejamos, irmãos, aqui nessa noite algumas razões por que o homem sofre. Primeiro, irmãos, vamos estar olhando ali. Primeiro, o pecado de Adão e Eva. O pecado trouxe consigo os conflitos, a dor, a corrupção, o trabalho penoso e a morte. Gênesis 3:15 até o versículo 19, Davi expressou-se da seguinte maneira: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51:5.
Com a entrada do pecado no mundo, vieram as consequências. A inimizade, Gênesis 3,15, a dor. Com dor terás filhos. Gênesis 3,16, maldição para a terra. Gênesis 3,17, dificuldades, espinhos e cardos. Gênesis 3,18, canseiro e fadiga. Gênesis 3,19, morte. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3,19. As más escolhas individuais, irmãos, são aquelas atitudes que tomamos sem consultar a vontade de Deus e por isso ferimos certos princípios em relação ao que Ele estabeleceu para o nosso bem. Caim escolheu a inveja e o crime e teve uma vida desastrosa e dolorosa. Gênesis 4,14. Ló, sobrinho de Abraão, escolheu pela aparência e teve graves problemas com vizinhos. Levado pelo egoísmo e vaidade, o homem tem escolhido o caminho mais longo, irmãos. Isso é muito triste. Os desajustes da própria natureza. O cristão não está isento de sofrer as consequências das catástrofes provocadas por um eventual desastre da natureza. Paulo nos informa que a natureza aguarda a sua restauração. Até que isso aconteça, temos visto terremotos, furacões, maremotos, enchentes secas, raios, tremores de terra e muitas outras coisas. Tudo isso, irmãos, causa sofrimento. Irmãos, Deus é o Senhor e faz aquilo que lhe apraz. Certa vez, Jesus curou um cego de nascença e lhe perguntaram: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para a glória de Deus. Está ali em João 9:1-3. O segundo ponto que eu trago aqui para nós essa noite, irmãos, é o que o sofrimento pode provocar no homem. O homem reage de diferentes maneiras diante do sofrimento. A história diz isso e a experiência do dia a dia confirma. A revolta, irmãos, uma das coisas que provoca o sofrimento no ser humano, no homem. Há pessoas que se revoltam às vezes porque sofrem muito ou porque veem outras pessoas sofrendo. Esta revolta é uma atitude resultante da falta de aceitação do problema em que se acham envolvidas. Mas a revolta não leva a nada. Pelo contrário, só piora as coisas, irmãos. Pode ser também gerada pela falta de compreensão da causa de um objetivo do sofrimento. Também pode ser, irmãos, pela incredulidade. A crença infantil num Deus bom, que não permite nada de ruim, impera de um modo geral. Portanto, diante de situações difíceis, a tendência natural é cair na incredulidade. Mas, biblicamente, o sofrimento de uma pessoa deve ser motivo para levá-la mais perto de Deus, conhecendo sua soberania e o amor.
Outra coisa também, irmãos, é a blasfêmia. Muitos chegam a culpar a Deus pelo sofrimento e com palavras expressam sua rejeição. Com isso, demonstram impiedade. Um exemplo, a mulher de Jó, que queria que ele fizesse isso por causa do sofrimento. Amaldiçoa ao teu Deus e morre. Está ali em Jó 2,9. Perda de esperança. O sofrimento pode levar ao desespero, enfraquecendo a capacidade de enfrentar os problemas e as calamidades do dia a dia. Às vezes, a pressão é tanta que a pessoa perde o prazer de viver, acontecendo aquilo que chamamos de perder a esperança. Muitas vezes também, irmãos, leva ao suicídio. Aqueles que se entregam de tal forma à angústia e ao desespero que acabam praticando o suicídio e tiram sua própria vida, na falsa esperança de pôr um fim no sofrimento. Isso é muito doloroso, irmãos. Muitas vezes também os vícios. Alguns, diante de grandes cargas de sofrimento, apelam para o uso de drogas, bebidas alcoólicas e outras coisas, remédios, que são de tarjas proibidas até se não tiver prescrição médica. Que são paliativos, provocantes de sofrimento ainda maiores. Ao invés de trazer alívios, traz sofrimento ainda maiores. O terceiro ponto, irmãos, que eu trago aqui nessa noite é a posição do cristão diante do sofrimento. O sofrimento, irmão, tem cura. O crente fiel e verdadeiro não vê o sofrimento apenas como um instrumento de castigo, mas um meio que o próprio Deus usa para abençoá-lo e aperfeiçoá-lo. O crente recebe o sofrimento como uma prova de amor de Deus. Em Hebreus 12, 6 e 7, o autor deixa claro que a correção do Senhor é a prova do seu amor para conosco. O crente recebe, inclusive, o sofrimento para o seu próprio bem. Romanos 8, 28. Jó só conhecia a Deus por ouvir falar, mas depois passou a conhecê-lo pessoalmente. Está lá em Jó 42, 5. O crente vê no sofrimento uma oportunidade para dar glória a Deus. Atos 16, 22 ao 25. O crente aproveita o sofrimento para testemunhar a sua fé. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive. O crente usa o sofrimento para provar sua obediência a Deus. Exemplo, os jovens hebreus, Daniel 3, 14 ao versículo 26. Eles foram levados à Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados cativos. Mas mesmo assim, diante do banquete dos babilônicos, eles preferiram obedecer a Deus. O crente recebe o sofrimento para a sua correção. Deus nos corrige de muitas maneiras e é necessário termos a sensibilidade devida para percebermos o que Deus está querendo de nós, quando permite alguma situação difícil que venha gerar sofrimento.
Irmãos, que sejamos crentes maduros e estruturados, que venhamos a entender a perfeição dos planos do Senhor para a nossa vida. Que venhamos a entender que o sofrimento tem cura. Basta nos achegarmos mais a Deus. Basta estarmos mais próximos a Deus. Basta confiarmos mais no nosso Deus. E entregarmos todas as nossas situações, todas as nossas adversidades nas mãos do Senhor e descansarmos nele. Irmãos, essa é a mensagem dessa semana, dessa noite. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Que Ele venha enviar os anjos do Senhor para abençoar a tua casa, o teu trabalho, a tua família, abençoar aqueles que estão enfermos, abençoar aqueles que estão desempregados, que estão precisando urgentemente de uma resposta de Deus. Não desanime. Tenha fé, creia no nosso Senhor. Glórias a Deus. E não esqueça, se gostou dessa mensagem, deixe aí o seu joinha, dá o seu like, né? E se inscreva no nosso canal, para a honra e glória do Senhor, para que o nosso canal cresça, para que possamos levar a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam e precisam de ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus.